Muito boa tarde, começa aqui o programa Eclésia, é a oportunidade para ficar a par dos temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica. Clarificar as razões para a diminuição da fé e apontar caminhos para a renovação da Igreja Católica foram dois dos objetivos das Jornadas de Teologia da Diocese do Porto, que terminaram hoje na Universidade Católica. Durante 4 dias estiveram em análise novos métodos para a Igreja lidar com as transformações sociais e com o afastamento da fé. Nova evangelização, desígnio humano da expansão ou partilha do dom inestimável de Deus. Foi o lema escolhido para a 9ª edição das Jornadas de Teologia da Universidade Católica do Porto. Como instituição católica, a Universidade deve ser desde logo um veículo de evangelização e cultura. A função da faculdade é pensar a nova evangelização, tendo em conta as dificuldades da cultura e tendo em conta, portanto, as possibilidades que o Evangelho tem para, no tempo que vivemos, ordenar, configurar a cultura, abrir o horizonte de sentido à cultura e à sociedade e propor a Cristo, propor o Evangelho de Cristo como um elemento, como um fator importantíssimo, um fator decisivo, pensamos nós, para a configuração da sociedade e da cultura. O significado da nova evangelização, encarada como uma cruzada e uma maneira alternativa de entender o divino na cultura e na intervenção na sociedade, foram pontos transversais às intervenções de todo o painel de convidados durante os 4 dias. A forma nova evangelização, enfim, desde João Paulo II, sobretudo, tornou-se corrente e provém da consciência de que, para muita gente, até em sítios de antiga evangelização, a fé hoje é assim uma realidade um pouco abstrata, recôndita, e não é propriamente uma realidade viva na existência dessas mesmas pessoas. Então, é necessário evangelizar de novo, dizia o Papa João Paulo II, com o novo ardor, novos métodos, novas expressões, essas sociedades e esses meios. E isso aplica-se diretamente aqui à sociedade portuguesa. Um dos oradores presentes nestas jornadas de teologia foi o bispo espanhol Dom Adolfo Montes, responsável pela Diocese de Almeria, que testemunhou a forma como a globalização mudou a região da Diocese. É uma diocese de grande tradição cristã. É uma diocese de grande tradição cristã, esta é a verdade. Mas também é verdade que nas últimas 2 ou 3 épocas se tornou uma sociedade bastante pluralista. Porque a imigração recebida em la província, onde está enclavada a diócesis, é tão extensa. Porque a imigração para a província, onde se encontra esta diocese, é muito grande. De maneira que não temos apenas imigração africana, mas também do leste da Europa. E, claro, de vários países da União Europeia também. Poblação que procede dos países da União Europeia como tal. Diferenças culturais e religiosas que têm sido desafiantes para o dia-a-dia da diocese. Evangelizar esta nova população é o desafio principal. A sociedade que eu tenho na minha diocese é realmente uma sociedade muito mais pluralista, comparada com a que tinha há alguns anos atrás. Requer, por isso, uma obra de evangelização que também transforma o catolicismo popular num cristianismo mais consciente, mais criticamente assumido e mais responsável. Atualmente, os desafios da Igreja são cada vez maiores e, por isso, é importante que exista um diálogo e uma troca de experiências entre dioceses, razão pela qual a Diocese de Vila Real participou também nestas jornadas de teologia no Porto. Nós precisamos de tomar consciência das necessidades e desafios que a situação de mudança do mundo hoje nos põe, para a evangelização do mundo, da Diocese, e também porque estamos embarcados, estamos no mesmo barco, os nossos alunos sacerdotes formam-se aqui na Universidade, residem no Porto, conjuntamente com os alunos da Diocese de Porto, e por isso é da suma importância tomar conhecimento deste acontecimento. O futuro da religião e a missão da Igreja Católica em discussão nas jornadas de teologia da Diocese do Porto. Pastoral familiar e pastoral juvenil juntas para uma reflexão conjunta. Na Diocese do Porto, o lema do ano pastoral deu o mote para a Jornada Diocesana da Família, Família e Juventude em Comunhão. Este ano, os secretariados diocesanos da Família e da Juventude juntaram-se na Jornada Diocesana da Família.
O tema proposto pelo Bispo diocesano para a vivência do ano pastoral era um convite a trazer para este encontro anual estas duas dimensões, a família e a juventude. Achamos por bem que teria todo sentido também, quase que estamos a meio do ano pastoral, de lançar, digamos, uma proposta de reflexão, onde fizéssemos, digamos, o estado da questão da família e da juventude, o viver, como se vive nestas duas dimensões, não é? E, de certa forma, reunir aqueles que são os agentes pastorais e as comunidades e as pessoas envolvidas, direto ou indiretamente neste trabalho, para refletir connosco e para também apresentar também propostas do futuro e de leitura e também de alguma concretização pastoral de algumas das ideias que estão a ser aqui debatidas. A família gera juventude, a juventude, por sua vez, gera também família. E, portanto, é preciso haver alguma relação entre estas duas realidades, entre a família constituída e a família a constituir, até porque a Igreja de Deus é este espaço contínuo e há necessidade de estabelecer redes também de pastoral familiar nas próprias paróquias, vigararias, e é com os casais, com as famílias já constituídas e com os jovens que esse processo de comunicação e de ligação resulta. Que família forma a juventude? Que juventude se forma na família? A interrogação percorreu uma manhã de trabalhos pautados pelo contributo de algumas ciências sociais, como a sociologia, a economia ou a teologia. Por isso partimos de um olhar da sociologia, que é um instrumento importante para percebermos de facto o mundo onde vivemos, e com dados muito interessantes que no fundo reforçam aquilo que é a percepção a olho nu que vamos tendo da situação, mas onde foi dado também um input, digamos, positivo sobre a situação, que a situação tantas vezes tão propalada de crise que existe ao nível da instituição familiar, tem assim sementes muito positivas e que queremos obviamente desenvolver. Pastoral juvenil e pastoral familiar juntas para quebrar barreiras e dar testemunho do que é possível pensar em conjunto, mesmo quando se trabalha com diferentes gerações. A reunião de esforços trará com certeza uma pastoral mais coerente e mais dinâmica, capaz de dinamizar famílias e jovens nas comunidades cristãs. Formar agentes de pastoral capazes de ajudar no discernimento vocacional foi o objetivo do Fórum das Vocações, levado a cabo pelo Centro Vocacional Juvenil dos Missionários Combonianos, na Maia, uma iniciativa integrada no ano vocacional que estes missionários estão a viver. De um lado, catequistas, professores de moral, animadores de grupos juvenis. No fundo, pessoas que no dia-a-dia lidam com jovens que buscam uma vocação na vida e para a vida. Na mesa, um sacerdote e uma psicóloga. Falava-se da descoberta vocacional e do acompanhamento. O importante é perceber que cada um tem vocação e que nessa vocação todos temos, transversalmente, todos temos um papel a desempenhar e todos temos um contributo a dar, e esse contributo cada vez mais é requerido e cada vez mais é exigido e é fundamental para as novas gerações. Eu trabalho essencialmente com crianças e o que é facto é que cada vez mais cedo é perguntado à criança o que é que ele quer ser, o que é que vais ser quando fores grande. E não existe muita informação nas escolas, é muito difícil os professores terem formação para isso, portanto acho que cabe a educação dos pais e também os psicólogos, que muitas vezes nos procuram para isso. Da escola, não é? Da própria escola? E da escola, sim. A vocação não é apenas religiosa, ela faz parte da vida. E a vocação tanto está naquele que segue o caminho do sacerdócio, como naquele que segue o caminho do matrimónio. A vocação é a vida e, por isso, todos os saberes são convidados a dar o seu contributo para o seu discernimento. Foi o que nós tentamos para proporcionar também àqueles que participam tomarmos consciência de que a vocação é o crescimento da vida e, portanto, todos nós temos uma grande tarefa na ajuda dos adolescentes e dos jovens a tomar opções, a fazer opções de vida. É no trabalho vocacional com os jovens, que é aquele que nós prioritariamente estamos a levar a cabo, que nós procuramos dar ao jovem a resposta que ele possa procurar. Não só numa vocação eclesial, naturalmente, mas numa vocação de vida. E o Fórum tem trabalhado sobre isso mesmo. A busca que o jovem faz no decorrer do seu crescimento, enquanto homem ou mulher, na busca de uma vocação que ele se sinta realizada. Não seja ela obrigatoriamente, claro, a vocação sacerdotal ou religiosa. Pode não ser, claramente.
O Fórum das Vocações foi uma iniciativa inserida no ano vocacional dos missionários combonianos, cujo encerramento decorrerá no próximo mês de março. E agora a rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel Clemente revela-nos mais algumas dimensões da vida e da santidade de Marcel Callot. Recordamos nesta rubrica a história de Marcel Callot, uma história de santidade, de martírio, que aconteceu nos campos de concentração na Alemanha. Como sempre, o Dom Manuel Clemente apresenta-nos esta história. Muito boa tarde e obrigado por estar mais connosco neste programa Eclésia. Uma história, de facto, de martírio que temos estado aqui a apresentar, enfim, pelo que ela pode iluminar a vivência cristã, a experiência cristã nos dias de hoje. E que os nossos telespectadores, aqueles que têm seguido este programa, já é o sexto que dedicamos ao beato Marcel Callot, têm tomado também com bastante admiração, porque não pode ser de outra maneira. Ou seja, como é que em tão curta vida, estamos a falar de 24 anos, deste Marcel Callot, um jovem bretão de Rennes, família católica, escotismo, joque, depois apanhado, enfim, na voragem do nazismo, um serviço obrigatório na Alemanha, continuar a ser apóstolo naquelas condições do serviço obrigatório, por isso mesmo ser preso, por ser demasiadamente católico. Víamos aqui no último programa, assim, deram a razão os seus polícias. Bem, e como é que ele agora se vai comportar, ele e os outros que também tinham sido presos em Gotha nesses meses de verão de 44. É uma história que dura pouco tempo, dura uns 2, 3 meses, e no entanto é tão evocativa, é tão essencial, é tão significativa, porque nós vamos ver que aí, na prisão de Gotha, enquanto espera a sentença, teria que vir de Berlim, da sede da Gestapo, sem apelo nem agravo, enquanto é preso, ele e os colegas, e espera que venha a sentença de Berlim, portanto, é muito pouco tempo, é o verão de 44 e nem todo, eles vão reviver qualquer coisa que para nós cristãos é já muito familiar. E que, pelo trecho que eu vou pedir ao Paulo para ler, alusivo a essa época, imediatamente nos recorda o que aconteceu com a primeira comunidade cristã em Jerusalém, a seguir à ressurreição de Cristo. Mas o Paulo leia, porque as palavras são muito, muito fortes. A 5 de agosto de 1944, os prisioneiros políticos que se encontravam na prisão de Gotha foram reunidos numa cela maior, no segundo piso. Roger Vallée chamava-lhe a Sala de Cima e era realmente habitada pelos 12 discípulos do Senhor. Além do padre Lecoq, havia 3 seminaristas. Entre os 8 jocistas encontrava-se Marcel. No final de cada dia de trabalho era bom estarem juntos e partilharem como outrora. Dispunham os colchões dos boliches em volta da mesa a fim de poderem tomar as refeições em conjunto. Partilhavam tudo o que tinham conseguido juntar durante o dia. Um deles fez uma cruz com flores secas que penduraram na parede, bem à vista. Receberam também um missal e 2 Novos Testamentos. Aos domingos liam os textos da missa, embora o padre Lecoq nunca tenha podido celebrar. O padre Lecoq confessava-os e faziam também uma confissão pública das próprias faltas, durante a oração diária à noite. Era como uma comunidade dos primeiros cristãos. Por vezes, os guardas da prisão espreitavam pela abertura da porta da cela e ficavam estupefactos. E nós também ficamos, não é? E nós também ficamos tantas décadas depois, porque, como aí se diz, nesse texto de Cubo de Morville, revivia-se nessa prisão, é uma prisão de Gotha, aquilo que tinha sido a vida dos primeiros cristãos em Jerusalém. E as coincidências, não é? Ser uma sala, e também no Novo Testamento se fala na sala de cima, não é? Onde foi a Eucaristia, onde depois esperaram o Espírito Santo, e serem 12, não é? Como o número dos apóstolos, terem tido essa sorte, está lá um padre também prisioneiro entre eles, e depois tudo acontece ao contrário do que seria de esperar, porque o que seria de esperar era, enfim, a desolação total.
já tinham sido obrigados a ir trabalhar para a Alemanha, não é? Naquelas condições duras da fábrica onde estavam. Apesar de tudo, tinham conseguido manter o bom espírito e fundar um grupo de jockey, e fazer rede com outros grupos e manter, enfim, tudo isso. Considerados, concretamente, Marcel Calot, demasiado católico, não podia ser. Então, vamos para a prisão. Estamos na prisão e esperam a sentença da Gestapo. Obviamente a expectativa não podia ser simpática nem favorável. E, no entanto, enquanto não vem essa sentença, que seria certamente terrível, revive-se e refaz-se o ambiente de Jerusalém. E isso significa o quê? Significa que, apesar do trabalho que continuavam a fazer, não é? Aquele trabalho forçado e forçoso, depois tudo aquilo que pudessem recolher, coisas de nada, não é? Partilhavam ao fim do dia, não é? Reuniam-se em volta de uma mesa improvisada, não é? Faziam as suas orações, liam os textos bíblicos, não era possível celebrar a missa, embora houvesse ali um padre, mas liam os textos da missa, e portanto mantinham um estado de espírito que já era vitorioso, mesmo no meio daquelas condições tão drásticas. Era vitorioso por dentro, a tal liberdade interior que os totalitarismos não gostam, não é? Mas que ali acontecia a partir exatamente dessa motivação evangélica. Há aqui um ponto que eu, aliás, quero sublinhar. Nós estamos agora já em comemorações ou pré-comemorações dos 50 anos do Concílio Vaticano II. E como os nossos telespectadores saberão, o primeiro documento que o Concílio aprovou, assim, em grande, foi a Constituição sobre a Liturgia. Nós temos que recordar que a liturgia, como era celebrada, estamos nos anos 40 e continua a ser até os anos 60, não só era numa língua que não era a língua vulgar, já ninguém fala latim, não é? Há muitos séculos, há línguas novilatinas, mas outras nem latinas são. Portanto, era uma liturgia romana celebrada em latim, não propriamente de costas viradas para os fiéis, como muitas vezes se diz, não era esse o caso, estavam todos virados para o Oriente, e o sacerdote e todos virados para o Oriente, para Jerusalém, digamos. Mas, enfim, era daquela maneira, as leituras, enfim, tudo se passava em latim. E no altar, de vez em quando lá vinha um sermão explicativo, mas era uma liturgia muito diferente daquela que o Concílio Vaticano II quis retomar, não inovar, mas retomar, baseado nos textos dos primeiros cristãos, como nós os conhecemos, quer das cartas de São Justino, quer da tradição apostólica de Santo Hipólito, que nos dizem como é que era a liturgia em Roma nos primeiros séculos do cristianismo. E essa foi a obra do Concílio, portanto, retomar o que tinha sido a primitiva liturgia cristã. Mas para que isso acontecesse, e para que isso fosse aprovado no Concílio Vaticano II, foi necessário que esta experiência, precisamente, de campos de concentração ou de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, cristãos que se tinham reunido como este grupo da sala de cima de Gotha, de Marcel Calot e dos seus colegas, que alguns padres conciliares nos anos 60 ainda estavam a 20 anos destes acontecimentos, não é? Portanto, estavam muito perto, a memória era muito viva, que recordassem que nos campos de concentração eles tinham redescoberto uma outra força na liturgia, uma outra participação na celebração, uma outra verdade da palavra de Deus nas suas vidas e, concretamente, naquelas circunstâncias como alimento e como luz. E esta presença, este tipo de prática que nós aqui encontramos na tal sala de cima da prisão de Gotha, no verão de 44, de Marcel Calot e dos seus companheiros, é uma das que vai estar presente 20 anos depois, na aula conciliar e na origem da renovação da liturgia. É muito importante notar isto. Há vários aspectos, no que diz respeito à liturgia, no que diz respeito à palavra de Deus na vida dos crentes, no que diz respeito às relações igreja-mundo, no que diz respeito até, concretamente, à vida familiar, porque aqueles grupos de casais, às vezes só com metade do casal, porque o marido estava na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, há uma série de valores e de assentos que o Concílio Vaticano II vai trazer à vida da Igreja e que tem a sua experimentação nessa Segunda Guerra Mundial, em ambientes em que o cristianismo ou era tudo ou era nada. Portanto, ou valia mesmo, ou era sério, ou não podia ser. E nós estamos a ver, quer dizer, nós estamos num ambiente habitual, nós estamos num ambiente normal, estamos numa prisão da Alemanha, em Gotha,
à espera de uma sentença que havia de chegar da Gestapo e que, portanto, seria drástica como foi, e, no entanto, recria-se um ambiente de Jerusalém, em torno da palavra de Deus, do ter tudo em comum, e qual era o efeito? Esse que também está anotado no texto de Couve de Morreville, é que os guardas, quando espreitavam, ficavam impressionados. E isto também nos lembra trechos dos Atos dos Apóstolos, não é? Quando eles olhavam para a maneira dos cristãos viverem e conviverem, também à volta da palavra, da partilha, da ação do pão, e ficavam impressionados. Há aqui uma lei da evangelização que eu creio que nós temos que retomar, sem estar à espera de nenhuma guerra, com certeza, mas que nós temos que retomar em tempos de nova evangelização. E esse fermento de um novo catolicismo, que está enraizado neste martírio e que depois veio, a dar frutos no concílio, também não deixa de ser interessante. Veremos nos 8 dias outro aspecto desta vida de Marcel Callot, já muito próximo do martírio, no encontro com Dom Manuel Clemente nesta rubrica O Passado do Presente. Recordo que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem publicado a biografia de Marcel Callot e oferece aos 5 primeiros telespectadores que enviarem um mail para o endereço que indicamos na parte inferior do ecrã, apoio@fundacão-ais.pt. Os primeiros 5 que enviarem um mail receberão esta biografia. É tudo por hoje. Este programa fica também disponível na internet, em agência.eclesia.pt. Aí encontra toda a atualidade na Igreja Católica. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.